Vamos continuar os nossos estudos falando agora sobre os modelos atômicos. Quem propôs essa ideia de átomo? A palavra átomo vem do grego, significa não divisível, indivisível. Quem propôs isso foram os filósofos gregos Demócrito e Leucipo, e eles tentavam explicar alguns fenômenos. Então eles diziam que a matéria ela não podia ser dividida infinitamente. Em algum momento eu ia chegar na menor partícula que pudesse existir. Que a matéria tem um limite, né, com a característica do todo, e que esse limite seriam essas partículas muito pequenas que não mais poderiam ser divididas, que eram os átomos. Então, os átomos indivisíveis. Não pode mais ser dividido. Essa ideia de átomo, o nome átomo, e a ideia de ser uma partícula indivisível continuou perdurando ao longo. Aristóteles ele rejeitava o modelo atômico de Demócrito. E aí ele pensou e ele propôs a teoria dos 4 elementos. Então, que tudo aquilo era feito a partir de 4 elementos: ar, fogo, terra e água. E que essa matéria era contínua e que as outras coisas, as outras substâncias eram feitas a partir da combinação entre esses 4 elementos. Então, tanto a ideia de Demócrito e Leucipo sobre o átomo ser indivisível, quanto a ideia de Aristóteles sobre os 4 elementos, continuou meio que perdurando ao longo de muito tempo mesmo. Entre esse tempo lá de antes de Cristo até a gente chegar nos modelos atômicos mais atuais, algumas coisas também aconteceram para contribuir para a evolução e para descobrir mais coisas sobre os modelos, sobre o átomo. Entre essas coisas está a alquimia, que é como se fosse uma mistura entre ciência, arte e religião, e que os alquimistas buscavam principalmente 2 coisas: a pedra filosofal e o elixir da vida eterna. O que é a pedra filosofal? A pedra filosofal, o objetivo dela era transformar os metais em ouro. Por quê? Porque eles queriam ficar rico, milionário e ter ouro? Não, porque o ouro ele é muito resistente à oxidação, ele não oxida. Por exemplo, como se a gente estiver comparando com o ferro ou com o cobre, por exemplo, que eram os metais conhecidos nessa época. O ouro ele não oxida. Então, o objetivo era de que eles conseguissem transformar os metais cotidianos em alguma coisa mais resistente à oxidação. E o elixir da vida eterna? O que é esse elixir da vida eterna? Eles queriam viver para sempre? Não, eles queriam apenas viver mais. Por quê? Porque na Idade Média, que é onde aconteceu a alquimia, a expectativa de vida era muito curta. Então, era em torno de 30, 40 anos. Não existiam remédios, não existiam todas as tecnologias que existem hoje. Então, o objetivo deles com esse elixir da vida eterna era apenas prolongar um pouco a vida. Então, com esse objetivo, transformar os metais em ouro para que eles ficassem mais resistentes e viver um pouco mais. Além disso, da alquimia também na Idade Média, já no final da Idade Média, Lavoisier tem um papel fundamental para o desenvolvimento da ciência química. Agora, a química como uma ciência. Por quê? Porque ele levou a química a ciência para um contexto experimental, de experimentação, de reprodutibilidade. Isso é muito importante em química. A gente sempre precisa testar, reproduzir para ver se aqueles resultados são confiáveis. Então, Lavoisier elevou esse conceito de ciência para a ciência química na questão da experimentação, da reprodutibilidade dos experimentos. E o Lavoisier dizia sobre a conservação de massa. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ao longo de todo esse tempo, então, agora já no começo do século, no final do século XVIII, começo do século XIX, ele propôs uma nova explicação, muito baseada ainda em Demócrito e Leucipo, mas uma explicação científica para o átomo. Como que é o átomo para Dalton? Os átomos são esféricos, maciços, indivisíveis, indestrutíveis.
Os átomos de elementos químicos diferentes têm massas diferentes. Então, esse era o jeito dele diferenciar os elementos químicos através das massas. Os diferentes átomos se combinam em várias proporções, formando novas substâncias. Então, os átomos eles continuam sendo indivisíveis e indestrutíveis, só que eles podem se recombinar para formar outras substâncias. E os átomos não são nem criados nem destruídos, eles apenas se reorganizam, seguindo o que Lavoisier disse sobre a conservação de massa. Então, o modelo de Dalton está muito baseado na ideia de átomo indivisível e também nas ideias de Lavoisier sobre a conservação de massa. Como que eu posso fazer uma analogia, uma comparação ao modelo atômico de Dalton? A uma bola de bilhar. E aí esse modelo bola de bilhar vem dessa comparação. Não significa que Dalton disse, meu modelo é o modelo bola de bilhar. Para a gente ficar mais fácil de entender e de assimilar os contextos, ao longo dos tempos, né, os estudiosos foram fazendo analogias, comparações. Então, o que se parece mais com o modelo proposto por Dalton? Uma bola de bilhar, esférica, maciça, não necessariamente indivisível e indestrutível a bola de bilhar, né? Porque ela pode quebrar, apesar de ser muito difícil, mas como uma comparação, para ficar mais fácil da gente lembrar do modelo de Dalton. Além disso, Dalton também propôs uma simbologia para os átomos. Qual é essa simbologia? De representar cada um deles através de um desenho. Então, por exemplo, aqui eu tenho a representação para o átomo de oxigênio, de hidrogênio, de nitrogênio. Então, cada símbolo representava um elemento químico. Símbolo com desenhos e símbolos com letras também dentro da bola. E aí, por isso, essa bola, a aproximação com uma bola de bilhar. O modelo atômico de Dalton, ele não podia explicar a eletricidade. Por quê? Porque no modelo de Dalton não fala nada sobre cargas elétricas e partículas elétricas. Pensando nisso, então, Thomson propôs um novo modelo de explicação para o átomo, uma nova explicação para o átomo, que considerava essas partículas, essas cargas elétricas. Ele fez um experimento numa ampola de Crookes, e aí ele conseguiu determinar que o átomo ele continua sendo uma esfera maciça, completamente preenchida. Só que essa massa toda do átomo é positiva. E que dentro dessa massa positiva estão os elétrons, que são as partículas que têm carga negativa. Então, essa foi a grande descoberta para o modelo de Thomson, elétrons. Então, a massa do átomo toda positiva e dentro dessa massa toda positiva, os elétrons negativos. Thomson também propôs que a massa ou a carga total do átomo é neutra, é zero. Então, se eu somar a quantidade de cargas positivas com a quantidade de cargas negativas, eu vou ter uma quantidade igual. Então, 4 positivos, 4 negativos. Então, a carga total do átomo é zero. Aqui uma representação sobre como a gente poderia imaginar esse modelo atômico. Então, a carga toda positiva e dentro dessa carga positiva, os elétrons negativos. O modelo atômico de Thomson é chamado de modelo de pudim de passas. Só que daí vai a pergunta. Alguém alguma vez já viu um pudim de passas? Se vocês estiverem pensando em um flan com ameixa, não é isso o que essa analogia quer dizer. O modelo do pudim de passas seria mais parecido como se a gente tivesse um panetone. Por quê? Porque eu teria uma massa e dentro dessa massa coisinhas dentro, ou as frutas cristalizadas, ou as gotas de chocolate. Então eu teria a massa e dentro da massa partículas. Então isso seria a representação da analogia do pudim de passas. De novo, não foi Thomson que propôs isso, sim uma comparação, uma analogia para que ficasse melhor a comparação entre o modelo de Thomson e alguma coisa visível, alguma coisa que fosse possível da gente
pensar, da gente comparar. Aí, ao longo, continua a história, lembrando que a gente está em uma evolução histórica, desde lá de 5 antes de século V, né, antes de Cristo, nós já estamos agora no final do século XIX, começo do século XX. E aí vai uma coisa muito importante. Eu posso dizer que o modelo de Demócrito, de Leucipo, de Dalton, o de Thomson, que nós estamos agora, eu posso dizer que eles estão errados? Então, por exemplo, eu posso dizer que o átomo de Dalton é errado? Não. Por quê? Porque naquela época, na construção histórica, com a tecnologia que existia, ou a falta dela, né, que existia naquela época, aquilo foi o que Dalton pensou e estava correto, tanto que a gente continua usando a hipótese de Dalton para algumas coisas. A gente nunca pode dizer que um átomo está certo ou errado frente ao outro. Por quê? Porque, como eu disse, é uma evolução histórica sobre essa explicação para o átomo. Aí, no final do século XIX, no começo do século XX, a radioatividade tornou-se muito popular. E aí, por quê? Porque Röntgen fez um experimento em que ele tentava, de alguma forma, descobrir como que as chapas fotográficas eram impressionadas, como que impressionavam essas chapas fotográficas, como que revelava, por exemplo. E aí, ele estudava os raios emitidos pela ampola de Crookes, que foi o mesmo que Thomson usou também para poder determinar coisas sobre o átomo. E aí ele percebeu que os raios que eram emitidos por essa ampola, elas atravessavam os corpos e deixavam marcas em uma chapa fotográfica. Isso ficou conhecido como raio-x, que é uma tecnologia que nós ainda utilizamos e é muito importante para determinar várias coisas médicas, né? O Becquerel, que é essa outra pessoa barbudinha aqui, ele tentava relacionar a fosforescência de metais à base de urânio. O urânio é um metal fosforescente, ele emite luz, os compostos de urânio emitem luz. E ele pensou que isso vinha através da energia solar. E o que ele fez então? Num dia que estava nublado, ele guardou essa amostra de urânio guardada, embrulhada num papel preto espesso, com o objetivo de impedir com que a radiação solar entrasse em contato com o urânio, e mesmo assim ele viu que essa amostra era capaz de revelar uma chapa fotográfica. Então, também deixar uma marca numa chapa fotográfica. E aí ele viu que isso não vinha do Sol, e sim do próprio elemento, do urânio. Então, é aí que começam os estudos acerca da radioatividade. Um casal muito importante para a radioatividade são o Pierre e a Marie Curie. Eles fizeram grandes descobertas sobre a radioatividade, principalmente o polônio e o rádio, por isso o nome radioatividade, através do elemento químico rádio, e eles imprimiram conhecimento, então, na estrutura da matéria. Então, eles demonstraram um conhecimento sobre a estrutura da matéria, principalmente por esses estudos com a radioatividade. E aí, o modelo de Thomson ele não consegue explicar essa questão da radioatividade, de partículas serem emitidas, sendo liberadas a partir de um átomo. Pensando nisso, pensando na radioatividade, Rutherford, também um cientista, um professor daquela época, ele pensou em propor um novo modelo, ou pensou em um experimento para poder chegar a diferentes conclusões. Como é que é esse experimento de Rutherford? Ele colocou uma lâmina de ouro, essa lâmina de ouro extremamente fina. Aí ele colocou o polônio, que era o elemento químico lá com radioatividade conhecida pelo casal Curie. Colocou um orifício, um bloco de chumbo com um orifício pequenininho para as partículas poderem atravessar só através desse orifício, para ver o que acontecia. E aqui em volta, um papel fotográfico, um material que pudesse mostrar onde as partículas estariam chegando. E aí, o que será que ele obteve com esse experimento? Nós vamos assistir um videozinho curto. Para realizar seu experimento,
Rutherford utilizou um bloco maciço de chumbo, com um orifício em uma das faces, uma finíssima folha de ouro, uma chapa fosforescente e uma pequena porção de material radioativo emissor de partículas alfa. Com base em seu experimento, Rutherford constatou que a grande maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro em linha reta. Ele constatou também que pouquíssimas partículas alfa são desviadas de sua trajetória. Com base nos resultados de seu experimento, Rutherford propôs um modelo teórico para o átomo. Como a maioria das partículas alfa atravessa a folha de ouro, Rutherford concluiu que o átomo não é maciço, mas apresenta mais espaço vazio do que preenchido. Como algumas partículas alfa não conseguem atravessar a folha de ouro, ele concluiu também que o átomo tem uma região massiva que chamamos núcleo. O núcleo é formado por partículas de carga elétrica positiva, chamadas prótons, e desviam as partículas alfa positivas por repulsão elétrica. Ao redor do núcleo há uma região chamada eletrosfera, onde se encontram os pequeninos elétrons de carga elétrica negativa. A proporção entre as partículas que atravessam a eletrosfera e as que são desviadas pelo núcleo permitiu estimar que o raio de um átomo de ouro é cerca de 10.000 vezes maior que o raio do núcleo. O que Rutherford observou então? Que a grande maioria das partículas atravessava sem sofrer nenhum tipo de desvio. Algumas partículas sofriam pequenos desvios, muito menos delas retornavam. Como é que Rutherford então pensou na explicação para... Ele propôs um novo modelo atômico. Nesse modelo atômico, as partículas ou as coisas estariam em duas regiões, o núcleo e a eletrosfera. O núcleo é onde estão os prótons. Foi Rutherford também que propôs essa nomenclatura para as partículas positivas, os prótons. Então, no núcleo estão os prótons. Os elétrons, que já eram descobertos, já tinham sido descobertos por Thomson, eles estariam em uma região diferente do núcleo, que é chamada de eletrosfera. Essa eletrosfera estaria ao redor do núcleo. E aí o átomo nuclear, o núcleo e a eletrosfera. Só que tem um problema para o modelo atômico de Rutherford, que, segundo os estudos físicos daquela época, quando tinha uma carga elétrica em movimento, essa carga elétrica deveria perder energia e o elétron rodando então ao redor do núcleo, ele deveria em algum momento colidir, chocar com o núcleo, porque ele ia perdendo energia conforme o movimento. E isso não acontece. O átomo não é destruído desta forma. Então, pensando nessa incorreção, nesse erro, entre aspas, para o modelo de Rutherford, o Bohr propôs então um melhoramento, uma explicação mais detalhada sobre o modelo atômico do Rutherford. Para Bohr, o que ele tem? Ele estudava as emissões de gás hidrogênio, pensando lá nos espectros, na diferenciação, na propagação da luz. Bohr propôs que os elétrons estariam divididos em camadas, em níveis de energia. 7 camadas ou 7 níveis de energia. K, L, M, N, O, P e Q. E esses elétrons estavam organizados nessas camadas. Em cada camada, o elétron está em cada uma dessas camadas, que é a camada que ele tem de origem. Só que, se ele receber energia, ele pode saltar para uma camada mais externa. Quando ele salta para essa camada mais externa, ele fica muito instável. A gente chama de elétron excitado.
Então, este elétron que foi excitado para uma camada mais externa, a tendência é de que ele volte para a camada de onde ele veio. E aí, nessa volta, ele libera energia, libera luz, um fóton. Fóton é energia na forma de luz. Para cada elemento químico, esse fóton é de uma cor diferente. E aí isso, que é chamado de teste de chama, é um jeito de identificação para cada um dos átomos, para cada um dos elementos. Esse teste de chama vocês podem ver no vídeo do Manual do Mundo, que chama Como Fazer Fogo Colorido. É muito interessante, eu vou deixar aqui no final da apresentação o link desse vídeo. E aí, tudo bem, então o núcleo é formado por partículas positivas, que são os prótons, mas se é só partícula positiva, partículas de mesma carga se repelem. Por que isso não acontece com um átomo? O núcleo de um átomo não é composto só por prótons. Quem descobriu isso foi James Chadwick, e ele descobriu uma partícula atômica que é responsável justamente pela estabilidade do núcleo. Que partícula é essa? O nêutron. O nêutron, ele é uma partícula neutra, exatamente. Então, dentro do núcleo, eu tenho dois tipos de partículas, que são os prótons e os nêutrons. E na eletrosfera tem os elétrons. Então, é assim que é o modelo atômico atual. Núcleo composto por prótons e nêutrons e a eletrosfera composta pelos elétrons. Tudo bem? Esta é a aula de hoje. Muito obrigada por assistirem até aqui. Bons estudos! Para quem esperou até o final, esse é o vídeo que eu falei sobre o experimento do Manual do Mundo. Coloca lá no YouTube, Como Fazer Fogo Colorido, ou acessa pelo link que está aqui embaixo.